Olá pessoal, bora voltar? Dando sequência aí à primeira aula de contratos administrativos, né? A aula 5 do nosso cronograma. Nós paramos, né, em sujeitos do contrato. Quem são os sujeitos do contrato administrativo? Né? Contratante será sempre o órgão, né, ou entidade signatária do instrumento contratual, e o contratado será sempre quem? Pessoa física ou jurídica signatária, né, do contrato com a administração pública. Há também contratos plurilaterais, né, em que poderá haver o quê? A pluralidade, né, de pessoas de um lado de um determinado contrato, né, seja de entes federativos ou seja de pessoas, né, executantes, né, daquele determinado contrato. Passando para os contratos em espécie, né, nós podemos definir como contratos em espécie 14 contratos administrativos. Quais são eles? Contrato de obra pública, contrato de fornecimento, contrato de prestação de serviço, concessão de serviço público, permissão de serviço público, concessão de serviço público precedido de obra, concessão de uso de bem público, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, termo de parceria, consórcio público, parceria público-privada, contrato de convênio e, por fim, contrato de credenciamento. A partir de agora a gente passa a ver, né, um a um desses 14 contratos administrativos. Contrato de obra pública, gente, é o ajuste realizado entre a administração em que é selecionada uma empresa privada com a finalidade de realizar uma construção, a reforma, uma ampliação de um imóvel destinado ao público ou ao serviço público, né? Então, Eli Lopes Meireles, ele fala que as obras públicas podem ser de 4 tipos. Pode ser um equipamento urbano, rua, praça, estádio. B, pode ser um equipamento administrativo, aparelhos para administração pública em geral. Pode ser empreendimentos de utilidade pública, né? Ferrovias, rodovias. Ou pode ser um edifício público, repartições, cadeias, etc. Né? Mas obra é diferente de serviço? Sim, né? As obras públicas podem ser remuneradas pela cobrança de contribuição de melhoria junto aos contribuintes, ao passo que a prestação de um serviço público enseja a arrecadação de taxa. Beleza? Obra pública pode ser, a contraprestação pode ser advir de uma contribuição de melhoria, enquanto a prestação de um serviço público acarreta a cobrança de taxa. Beleza? Os contratos de obra eles podem ter basicamente dois regimes de execução. Eles podem ser executados ou por empreitada, a gente não precisa falar sobre isso, né? Ou eles podem ser executados por regime de tarefa, né? Na empreitada, a execução da obra corre por conta e risco do contratado. A empreitada comum mesmo, é igual a empreitada comum. A remuneração já é acertada e o risco todo é do contratado, certo? Já por tarefa, não. A execução de obras de pequeno porte com pagamentos periódicos. Após a verificação da tarefa feita, ocorre o pagamento. Em geral, o tarefeiro ele não fornece os materiais, somente a mão de obra e os instrumentos de trabalho. Isso é o contrato de obra pública. Próximo contrato, contrato de fornecimento. Contrato de fornecimento é aquele pelo qual a administração, né, adquire coisas móveis para utilização nas repartições públicas ou estabelecimentos públicos. Exemplo, contrato de fornecimento de gêneros alimentícios para escolas de rede pública. Contrato de fornecimento de comida, né, para o presídio, né? Então, é aquele contrato em que são adquiridas coisas móveis para utilização nas repartições públicas. Esse contrato pode ser de 3 tipos: de fornecimento integral, que entrega é feita só de uma vez, né? Fornecimento parcelado, a entrega é fracionada mediante uma programação prévia, né? O fornecimento é só encerrado ao final,
com a entrega da quantidade contratada, e o fornecimento contínuo, que é a entrega sucessiva e se estende no tempo. Esse que eu falei da comida para o presídio é um exemplo, né, de fornecimento que contínuo. Beleza? Vimos o segundo contrato. Terceiro contrato, contrato de prestação de serviço. Qual que é o contrato de prestação de serviço? É aquele que tem por objeto, né, a prestação de uma atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração pública ou para a coletividade, predominando o fazer sobre o resultado final. Exemplo: coleta de lixo, demolição, conserto, montagem, conservação, reparação, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnicos profissionais. Todos esses são exemplos de contrato de prestação de serviço. E essa prestação de serviço ela pode ser de 4 formas. A primeira dela pode ter uma prestação de serviço comum, que são aqueles realizáveis por qualquer pessoa, exemplo, limpeza. Pode ter aquela prestação de serviço técnico profissional generalizado, que exige alguma habilitação específica, mas não demanda tanto, né, maior conhecimento, serviço de engenharia, certo? C, aquele contrato de prestação de serviços técnicos profissionais especializados, que esse sim exige um conhecimento mais apurado do que nos serviços comuns. Exemplo, elaboração de pareceres, né? Esse serviço aí pode caracterizar inexigibilidade se o contratado tiver notória especialização. De cima que a regra geral precisa de licitar, tá? E 5 e 4, prestação de trabalhos artísticos, né, que são atividades profissionais relacionadas à escultura, pintura e música. A contratação desse serviço artístico, em regra, depende de prévia licitação na modalidade concurso, exceto se as circunstâncias recomendarem a escolha do artista renomado, consagrado, que é caso de quê? De inexigibilidade da licitação. Contrato número 5. 5 ou 4? Contrato número 4, né? Vimos 3. Contrato número 4 é aquele contrato de concessão. O nome concessão, gente, é utilizado pela legislação brasileira para designar diversas espécies de contratos ampliativos, nos quais a administração pública delega ao particular a prestação de um determinado serviço público, seja para a execução de uma obra ou seja para o uso de um bem público, né? Todas essas modalidades de contrato de concessão são o quê? Bilaterais, comutativos, remunerados e intuito personae, tá? Então, só uma observação: concessão de jazida, prevista no artigo 176 da Constituição Federal, na verdade não é um contrato, tá? Mas é um ato unilateral do Presidente da República, que fala que as jazidas, o 176 fala que as jazidas em lavra ou não, e demais recursos materiais, minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração e aproveitamento e pertencem exclusivamente à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Beleza? Então, desmembrando o contrato de concessão, vamos ver quais são as concessões que existem no nosso ordenamento. A primeira delas, concessão de serviço público, né? Concessão de serviço público é o mais importante contrato administrativo brasileiro. Ele é utilizado pelo poder público caso opte o quê? Promover a prestação indireta de serviço público mediante a delegação de particulares. Exemplo de serviço sob concessão: transporte aéreo de passageiros, radiodifusão sonora de rádio, de sons e imagens, né? Concessão de rodovias, entre outros. A base constitucional dessa concessão está onde? Está no artigo 175 da Constituição Federal, que fala: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. E aí vem que a lei disporá sobre regime das empresas concessionárias e permissionárias, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado.
Beleza? Segunda leitura desse referido dispositivo, o que se conclui é o quê? Que a prestação direta ocorre quando for realizada pessoalmente pelo próprio Estado, a administração direta, né? Enquanto será indireta a prestação quando estiver a cargo dos concessionários e permissionários. Beleza? A delegação dessa prestação dos concessionários e permissionários, por expressa determinação constitucional, depende da realização de procedimento licitatório. Importante destacar, qual modalidade de licitação deve ser processada nessa hipótese? É a concorrência pública. Beleza? Base legislativa, artigo 175 da Constituição Federal. Tem a lei que é de imprescindível importância para a leitura de vocês, que é a Lei 8985, a Lei das Concessões de Serviço Público, cai em concurso demais, certo? Então, só um parênteses, as concessões, as permissões e as autorizações de rádio e televisão não se sujeitam a essa lei, tá? Então, tem regulamento próprio, tá? Tá lá no artigo 41, o disposto nessa lei não se aplica a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. Beleza? Vamos prosseguir sobre o contrato de concessão de serviço público. Existem teorias, né, sobre a natureza jurídica da concessão de serviço público. Quais são essas teorias? Né? Nós temos teorias unilaterais, né? Segundo alguns autores, entendem que a concessão de serviço público é um ato unilateral. Para outros, seria composto por dois atos unilaterais distintos, um de império e outro referente aos dispositivos sobre a remuneração do contratado, revestido de natureza particular e regido pelo direito privado. E temos as teorias bilaterais, que, de acordo com os defensores dessa concepção, né, a concessão possui natureza contratual, pressupondo a conjugação de vontades entre a administração e o particular concessionário. Entre esses bilateralistas, né, quem defende é que trata-se a concessão de um contrato de direito privado, contrato de direito público, visão majoritária, dotar de regime jurídico derogatório das regras contratuais do direito privado, e ainda aqueles que defendem contrato tem natureza mista, né, tanto direito público como direito privado. Então, e tem por fim a teoria adotada por Celso Antônio Bandeira de Mello, que considera a concessão de serviço público um complexo de relações jurídicas distintas, heterogêneas, ligadas em torno da delegação da execução de serviço público a particulares, em que pesa a controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica do Instituto, no artigo 175 da Constituição Federal e na Lei 8985, né, claramente considera a concessão de serviço público como um contrato administrativo bilateral. Beleza? Tranquilo? Ainda dentro do contrato de concessão, né, conceito legislativo, que está lá na lei que eu acabei de falar para vocês lerem, 8987/95, né, conceitua a concessão de serviço público como a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, lembra, pluralidade, pode ter de um lado quanto do outro, né, que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Beleza? Conceituação legislativa é bem precisa, né? Não precisa, né, mais delongas para poder se entender, né, o que é a concessão do serviço público, certo? Contrato administrativo que transfere o quê? A pessoa jurídica privada, a concessionária, a prestação de serviço público mediante o pagamento de tarifa, né, diretamente do usuário ao prestador. Isso é importante. Tarifa diretamente do usuário para o prestador. Beleza? Tranquilo? Dúvidas aí? Não, né? Vamos para as características da concessão de serviço público. Vamos lá, vamos fechar esse ponto aqui para a gente
finalizar no último módulo. Quais são as características? Exige prévia concorrência pública, está lá no conceito, artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987, determina que a outorga de concessão de serviço público depende da realização de licitação na modalidade de concorrência pública. Importante destacar que o edital pode prever a inversão da ordem, das fases de habilitação e julgamento das propostas, adotando-se o procedimento similar ao utilizado na modalidade pregão. Segunda característica, o concessionário assume a prestação de serviço público por sua conta e risco. Olha só, importante, hein? Todos os danos decorrentes da prestação de serviço público concedido são de responsabilidade da concessionária. Então se o ônibus do transporte público bater no seu veículo, e aí? A concessionária vai ter que arcar, com aqueles danos decorrentes do estrago no seu veículo. Beleza? Tranquilo? Só uma ressalva sobre essa questão, Lembrando que, por ser um concessionário de serviço público, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva no tocante à indenização, certo? A responsabilidade do Estado quanto serviço público prestado por concessionário é subsidiária, O Estado responde de forma subsidiária, diretamente o concessionário, certo? Então, se o concessionário não pagar, você aciona o Estado. Terceira característica, são ao todo são 6 características, Terceira, exige lei específica, o contrato de concessão exige lei específica. Somente o legislador pode decidir a forma em que pode ser realizada a prestação de serviço público, se diretamente pelo Estado, por outorga de pessoas governamentais, ou se indiretamente mediante a delegação a concessionários. Letra D, prazo da concessão será sempre por prazo determinado. Tem termo inicial, tem termo final, sendo inadmissível a sua celebração por prazo indeterminado. 5. Admite-se a arbitragem. Recente alteração na lei de concessões, permitiu-se o uso da arbitragem ou outros mecanismos privados de solução de conflitos. Quem já me conhece já sabe a minha opinião sobre a arbitragem, eu não sou a favor, tá? Aqui cabe uma parte que, infelizmente, a justiça arbitral, pelo menos a nível de Goiânia, a gente não consegue ter aquela credibilidade, aquela imparcialidade que você espera do juiz togado, da justiça comum. Então, é um ponto a se deixar aqui, beleza? Então, F, prevê a cobrança de tarifa, certo? O concessionário é remunerado basicamente pela arrecadação de tarifa junto aos usuários do serviço público, beleza? A tarifa não tem natureza de tributo, mas de preço público exigido como contraprestação contratual pela utilização do serviço. Importante destacar que, para atender o princípio da modicidade das tarifas, a legislação prevê diversas fontes alternativas de remuneração do concessionário, como a exploração de pontos comerciais ao lado da rodovia, cobrança da divulgação de propagandas durante intervalos na programação, emissoras de rádio e televisão. Importante ainda destacar que o menor valor de tarifa é um dos critérios para se determinar o vencedor da licitação que antecede a concorrência. Beleza? Vamos finalizar esse bloco, agora a gente volta ainda dentro do contrato de concessão, falando sobre os direitos e obrigações dos usuários. Beleza? Até mais.